Márcia, muito boa tarde. Boa tarde, vou passar a apresentação para o nosso presidente em exercício, doutor Carlos Eduardo Machado. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carlos Eduardo Machado, eu estou primeiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, e é com muita satisfação que eu faço a abertura de mais um evento organizado pela nossa diretora de biblioteca, a doutora Márcia Diniz, no Saindo do Prelo, uma criação dela, que tem trazido para o IAB grandes lançamentos de obras jurídicas, de obras de questões importantes do país, para apresentação e debate. Eu substituo o nosso presidente Sidney Sanches, que infelizmente não pôde estar presente, e me ligou delegando essa nobre função de dar as boas-vindas aqui aos participantes do evento. Em primeiro lugar, saúdo e agradeço a professora Eneade Stutz Almeida, autora do livro, da obra A Transição Brasileira, Memória, Verdade, Reparação e Justiça, que cuida da questão da anistia, o alcance da anistia, a importância de algumas questões serem revisitadas e não serem esquecidas, não é o processo de transição feito posteriormente, até 2021. Então, um tema importantíssimo que está até hoje em debate nos nossos tribunais, não é? Qual é a consequência jurídica da anistia ocorrida em 1979, né? Ainda durante o governo militar, e os efeitos jurídicos e sociais e políticos dessa anistia que até hoje nós sentimos, não é, no último governo, os efeitos, se efetivamente deveria haver esse esquecimento total ou se precisávamos revisitar os temas, os ocorridos, os lamentáveis ocorridos daquela época, ao invés de cair no esquecimento. Saúdo também o Dr. Rodolfo Rocha Miranda, que está no plenário, ao lado da nossa diretora Márcia Diniz, e o Aderson Bustos, nosso membro do IAB, diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB. Aderson, uma honra ter você aí no nosso plenário, ao lado da Márcia Diniz. E quem está participando também por meios digitais, como eu, temos a doutora Maria Emília da Silva, membro da Comissão de Anistia do Governo Federal e diretora do Instituto DH, e o nosso membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros e professor titular da UNB, professor José Geraldo de Souza Júnior, que deverá falar ao final do evento. Márcia, mais uma vez eu quero apenas agradecer a todos os participantes por oferecerem seu tempo ao IAB, essa divulgação importante da obra para tratar desse tema. Parabenizar especialmente você, Márcia, pelo excelente, brilhante trabalho que está fazendo à frente da comissão com esses lançamentos relevantes. E te passo imediatamente a palavra com os meus agradecimentos, com o agradecimento do Instituto a você e a todos os participantes. Estarei daqui acompanhando. Um beijo e abraços para todos vocês aí. Grande evento para nós. Obrigada, Carlos, meu caríssimo amigo, dileto amigo, advogado criminal brilhante e vice-presidente, hoje exercendo a presidência nessa mesa qualificadíssima. Obrigada pela sua abertura, pela sua amizade, pelos seus elogios exagerados, mas eu realmente tenho muito orgulho desse nosso projeto Saindo do Prelo. Acho que é um projeto que a gente consegue trazer cultura desde a época de pandemia, né, que as dificuldades eram imensas em termos de divulgação e aceitação de cultura, de debates, etc. E conseguimos manter esse pique que a gente adquiriu durante a pandemia, de fazer lançamento de obras, especialmente obras jurídicas, e até hoje temos uma imensa demanda. Você sabe, Carlos Eduardo, a gente não tem mais data, ficamos procurando datas para fazer novos lançamentos, o que muito nos agrada, porque a função, uma das grandes, do importante escopo que temos aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros é exatamente o debate jurídico, o debate de ideias, trazer cultura, trazer... A nossa biblioteca, inclusive, é uma biblioteca aberta para o público. Portanto, o debate jurídico, o debate acadêmico é um debate que muito nos interessa, faz parte do escopo do nosso instituto, e, por isso,
a alegria imensa de ver um projeto como esse, que é um projeto de debates acadêmicos, que é um projeto cultural, ser levado adiante, ter o sucesso que vem tendo desde 2020. Realmente é um feito e a gente está muito orgulhosa disso, e mais orgulhosa ainda de estarmos hoje com esses convidados e convidadas maravilhosos, começando, vou cumprimentar todos, pela minha querida amiga e autora da obra que estamos lançando hoje, Eneá, querida Eneá de Schutz e Almeida, colega desde a UERJ dos anos 80, e hoje, entre várias outras funções, professora da UNB, ela é presidenta da Comissão de Anistia do Governo Federal. Então, em nome dela, eu cumprimento a todos e a todas que estão na mesa. Não posso também deixar de cumprimentar o nosso grande, querido membro benemérito, José Geraldo de Souza Júnior, ídolo de todos nós, grande inspirador, professor de todos nós. José Geraldo, é sempre um orgulho, uma honra estar contigo em debates, em discussões. Eu sou, assim, não só sua fã, como sua absolutamente discípula sempre. Eu aprendo contigo a cada dia, a cada conversa nossa. Bom, é realmente um prazer lançar esse livro, A Transição Brasileira, Memória, Verdade, Reparação e Justiça. Esse livro analisa o processo de transição no Brasil, de um estado de exceção para um estado democrático, começando pela promulgação da Lei da Anistia em 1979 e chegando a 2021, quando a obra foi finalizada. O recorte feito pela professora Eneá para análise do processo de transição, ele é descrito da seguinte forma: a gente começa pela anistia política e ela inicia a obra fazendo uma profunda análise, um exame atentíssimo à Lei de Anistia Política, que é a Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Depois dessas considerações sobre a legislação, o processo transicional é analisado à luz da Constituição da República. São feitas colocações sobre o papel da Comissão de Anistia, bem como de outras comissões de Estado, como a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos e a Comissão Nacional da Verdade. A obra aponta os inúmeros retrocessos no caminho em direção ao regime democrático, com os ataques que a Comissão de Anistia sofreu, desde a presidência de Michel Temer, com um aumento significativo durante o governo Bolsonaro. Conforme destaca a autora, apesar dos avanços muito importantes, muitos deles foram sistematicamente destruídos pelo desgoverno anterior. A denúncia feita pela professora Eneá é a primordial para repensarmos o Brasil que gostaríamos de construir. Nas palavras da professora Eneá, é possível reconstruir a esperança, é possível reconstruir a expectativa de um Estado democrático de direito, mas, para que isso ocorra, é imperativo conhecer e implementar o processo de transição no Brasil. A implementação idealizada por Eneá se concretiza hoje na Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por ela presidida e compostas por quadros altamente qualificados e representativos, como a conselheira Maria Emília da Silva, que hoje nos contará um pouco do hercúleo trabalho desenvolvido pela comissão nesse primeiro ano de governo Lula. Hoje, vivenciamos a reconstrução do almejado Estado Democrático de Direito. Nos julgamentos realizados pela Comissão de Anistia, nós vemos essa concretização. Recentemente, a comissão julgou o que talvez seja o caso mais emblemático da persecução política de uma empresa brasileira, a Panair do Brasil. Esse histórico e emocionante julgamento contou com a participação do presidente da Panair, Rodolfo Rocha Miranda, que hoje dará seu depoimento em nosso plenário histórico e que está aqui do meu lado, aceitou o nosso convite, que muito também nos honra. O julgamento foi absolutamente lindo, eu assisti, infelizmente não pude estar presencialmente, mas assisti ao julgamento, e foi um julgamento extremamente importante de resgate da nossa história, da nossa memória, da verdade, e de mostrar que não houve apenas perseguições a pessoas físicas, torturas e mortes, etc., que nós conhecemos mais pelas histórias dos Brasis nunca mais da vida. A ditadura militar perseguiu e muito as empresas.
As empresas que não interessavam a manutenção desse regime foram destruídas, foram perseguidas politicamente. E o julgamento da Panair do Brasil, recentemente pela Comissão de Anistia, reconheceu essa perseguição e resgatou a nossa história de uma forma absolutamente agora irrefutável. A comissão foi um espetáculo no juramento. Só tenho elogios, não é porque o Dr. Rodolfo está aqui ao meu lado, e também a família Panera aqui nesse plenário histórico hoje, pena que vocês não estejam aqui presencialmente. É muito emocionante estar vendo aqui tantos membros da família Panera, 5.000 famílias foram destruídas pela ditadura militar somente com relação à Panair do Brasil. Então, hoje, nós também vamos voar um pouco nas asas da Panair, ouvindo o depoimento do Rodolfo. Também conversaremos com o meu querido companheiro de luta de tantos anos, Aderson Bussinger. Aderson é um queridíssimo amigo, companheiro desde também a época de UERJ, estudantil, etc. Ele estava na Universidade Fluminense, onde eu fazia jornalismo, e, como estudante, chegou a ser presidente da UNE. Enfim, ele estava na UNE, diretor, ele foi vice-presidente do Centro Acadêmico da Fluminense e foi diretor também da UNE. Ele foi perseguido desde estudante, como estagiário, foi preso e também, recentemente, finalmente, saiu a portaria assinada pelo nosso mais novo e caríssimo membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, que assinou a portaria anistiando, concedendo e reconhecendo a perseguição sofrida por ele, concedendo a anistia política. Enfim, nós temos hoje grandes depoimentos. O José Geraldo também, ele primoroso, só para finalizar, eu tirei um trecho de um primoroso artigo da série Lido para Você, do nosso querido professor José Geraldo, em que ele fala dessa obra, fala sobre contexto histórico, enfim, é uma lição sobre a obra, sobre a transição, sobre a anistia, e ele fala o seguinte: não se trata apenas de resgatar a memória e a verdade, mas de completar a transição e abrir-se à experiência plena da democracia, da justiça e da paz. Se essa tarefa já se fazia urgente como continuidade de um processo de redemocratização, ele é ainda mais necessário quando há uma reagrupação de forças obscurantistas, já instaladas em golpe de força, na institucionalidade, para ameaçar esta institucionalidade e repristinar o autoritarismo ditatorial. É uma definição muito importante, muito adequada para esse momento que nós estamos vivendo de resgate da história e de reparação dessa história. Eneabo, comandando a nossa comissão de anistia, tem feito um trabalho hercúleo maravilhoso. Nós sabemos o quanto, todas as dificuldades, você vai falar também um pouquinho delas, né, desde que você assumiu a comissão, mas eu queria, além de destacar que a ENEA é membro, já foi diretora da casa, é membro da Comissão de Constitucional, ela também escreveu a sua tese de doutorado, é um livro sobre a Casa de Montezuma, o que muito nos orgulha. O livro é Ecos da Casa de Montezuma, o Instituto dos Advogados Brasileiros e o Pensamento Jurídico Nacional. Minha querida e grande amiga, tenho uma imensa admiração por você, já falei isso várias vezes, mas faço questão de reiterar agora, mais uma vez, publicamente. A palavra é sua, querida. Parabéns pela obra e por todo o seu trabalho na comissão. Obrigada, Márcia. Obrigada. Na verdade, suas palavras generosas são por conta da amizade que nos une desde os tempos de graduação, né? E eu quero registrar aqui publicamente que semana passada, quando estive aí presente na recepção, na posse
como sócio benemérito do ministro Silvio, foi uma alegria, uma emoção muito grande, porque já fazia cerca de 15 anos que eu não entrava no plenário do Instituto, desde que saí do Rio já há mais de 20 anos, e eu tenho, assim, para além de ter sido objeto de pesquisa na minha pesquisa de doutoramento, na minha tese de doutorado, como você retratou aqui, eu tenho um carinho enorme pelo Instituto, enfim, tenho um vínculo assim realmente afetivo muito, muito grande. Então, foi uma emoção enorme voltar ao Instituto, já sabendo que a gente ia ter esse encontro aqui sobre essa obra. Então, assim, um misto de emoções, e eu só posso te agradecer, e agradecer também ao Instituto, agradecer ao presidente Sidney, em nome do presidente agora em exercício, Carlos Eduardo, por esse acolhimento e por essa oportunidade da gente conversar, de eu conversar como você disse, faço minhas as suas palavras em relação ao professor Zé Geraldo, sou discípula e, assim, é uma alegria muito grande o fato de que eu fiz o concurso e tomei posse quando ele era o reitor da UNB. Eu, inclusive, gosto de assim me jactar dessa vantagem, digamos assim, em relação a vários amigos e amigas que morrem de inveja de mim porque não tiveram o mesmo privilégio, né? Enfim, então, e também está aqui nesse espaço conversando com o Rodolfo, que a gente esteve juntos nessa sessão em que o pai dele foi declarado anistiado político pós-mortem, né? Foi realmente uma sessão muito, muito emocionante, porque, como você disse, a gente tem visto, e nesses dias mesmo da posse do ministro Silvio, na parte da manhã eu estava numa mesa de debates na UFRJ, ali no campus da Praia Vermelha, discutindo justamente a participação das empresas auxiliando a ditadura na perseguição de trabalhadores, em especial, naquele seminário, nós discutíamos alguns órgãos de imprensa, em especial a Folha de São Paulo. Então, tem sido recorrente, até mesmo na imprensa, as informações e as pesquisas e as investigações, e até mesmo os termos de ajustamento de conduta de diversas empresas reconhecendo que participaram da perseguição política de muitos brasileiros e brasileiras. Mas o caso da Panair é exatamente o contrário. É uma empresa que foi destruída por perseguição, por motivação exclusivamente política. Então, é uma história linda, e o Rodolfo se comprometeu comigo naquela sessão que vai trazer para a Comissão de Anistia o pedido de anistia coletiva das 5 mil famílias que foram atingidas porque eram funcionários da Panair, né? Então, bom, já entrando no... sim, cumprimentar também o meu querido Aderson, a gente tem estado aí nesse período de atuação minha na Comissão de Anistia, várias vezes a gente tem estado juntos nessa luta por memória, verdade, reparação e justiça, né? Então, sem querer gastar mais tempo, deixa eu falar um pouquinho sobre a obra. Como você disse, Márcia, eu começo analisando, fazendo um recorte dogmático sobre a natureza jurídica da Lei 6683, que é a Lei de Anistia, né? A lei lá de 79. Para concluir, não vai dar tempo da gente entrar aqui muito profundamente no tema, mas eu concluo que a lei de anistia que nós tivemos no Brasil em 79 foi uma lei de memória. A gente tem duas possibilidades de leis de anistia política.
As leis que são leis de autoanistia, são aquelas leis de esquecimento, e as leis que são leis de memória. Essas leis de memória, elas apenas apagam as condenações, elas não apagam os fatos. E por isso elas são leis de memória, porque elas realçam, elas mantêm e elas reforçam a memória dos fatos. Então, porque a gente teve uma lei de memória em 79, é perfeitamente possível afirmar e reafirmar que em 64 nós tivemos um golpe de Estado, que a esse golpe de Estado se seguiu uma ditadura, que essa ditadura foi bastante cruel, nada de levezinha, mais ou menos branda, mal necessário, como tantas vezes a gente tem visto, até autoridades da República, vez ou outra, se manifestando nesses sentidos. Essas afirmações são todas elas equivocadas e ilegais, porque a lei de anistia política, a lei 6683 de 79, foi uma lei de memória, ela não foi uma lei de autoanistia. Quando a gente fala sobre esse binômio memória e verdade, que são duas coisas inseparáveis nesse eixo da memória e verdade, que é um dos eixos da justiça de transição, às vezes as pessoas se confundem um pouco, sem saber muito bem o que é memória e o que é verdade. Então, são duas faces da mesma moeda, sendo que a memória ela é sempre subjetiva e a verdade ela é sempre objetiva. Então, essa versão que, vez por outra, querem nos vender de que cada um tem a sua verdade, depende da verdade dessa parte ou daquela parte, isso tudo é bobagem, porque a verdade é um dado objetivo dos acontecimentos fáticos da realidade. E não há como mudar a verdade, mas há como construir versões sobre a verdade que, no final das contas, fazem uma mentira parecer verdade, né? E isso foi o que aconteceu com a lei de anistia, porque há basicamente duas versões sobre a natureza da lei 6683. Uma, que é a versão hegemônica, infelizmente, é que a lei 6683 foi uma lei de autoanistia. E as leis de autoanistia, como eu disse antes, são leis de esquecimento. Se a 6683 fosse uma lei de autoanistia, a gente não poderia dizer, sob pena de estar cometendo, inclusive, crime contra a honra, a gente não poderia dizer que houve um golpe de Estado, a gente não poderia acusar ninguém como tendo sido ditador ou torturador, e não poderia dizer que houve perseguição por motivação exclusivamente política, menos ainda conceder qualquer tipo de reparação, inclusive de reparação econômica. É só porque a 6683 não foi uma lei de autoanistia e, portanto, foi uma lei de memória, que foi possível, por exemplo, reconhecer a perseguição contra a Paner e até mesmo promover, como a Comissão de Anistia tem feito ao longo dos mais de 20 anos de existência, a reparação econômica. Só é possível haver a indenização porque o Estado reconhece que errou ao fazer a perseguição e, portanto, ele apresenta essa forma de compensação que é a reparação econômica, dentre outras formas de reparação também existentes. Por que haveria de existir essa indenização se não houvesse o fato causador do dano? O fato causador do dano é a perseguição. Mas se tivesse sido esquecida a perseguição, não caberia reparação. Outra coisa que não caberia seria, por exemplo,
a ação declaratória que culminou com um acórdão do Supremo Tribunal Federal, tornando o coronel Ustra um torturador no período da ditadura. Ele foi declarado judicialmente torturador. Torturador como se não tivesse havido tortura, ou por outra, se a tortura tivesse sido apagada, tivesse sido esquecida, ele não poderia ser declarado torturador. Então, são apenas alguns exemplos para confirmar que a Lei 6683 não foi uma lei de autoanistia. E aí a gente tem a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 153, que foi interposta pelo Conselho Federal da OAB, e teve o mérito julgado em abril de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a lei de anistia foi recepcionada, a Lei 6683 foi recepcionada pela Constituição Federal, porque não havia nenhum comprometimento, nenhum confronto com os preceitos fundamentais da Constituição de 88. Ora, a única forma da Lei 6683 não confrontar os preceitos fundamentais da Constituição de 88 é se ela realmente não for uma lei de autoanistia. E nos votos, inclusive no voto, por exemplo, do ministro César Peluso, que era, à época, o presidente do STF, e que acompanhou o voto do relator, ministro Eros Grau, que já foi, digamos, colega meu de diretoria do IAB, ele na gestão do ex-presidente Marcelo Cerqueira, eu integrava a diretoria, ele era o orador oficial, ele ainda era advogado, e era o orador oficial do IAB. Então, ele foi o relator da DPF 153. Ele também diz textualmente que a Lei 6683 não é uma lei de autoanistia. E, claro, não pode ser uma lei de autoanistia para ter sido recepcionada e, portanto, estar em vigor. Qual é a relevância da Lei 6683 estar em vigor? A rigor, nenhuma. Não tem a menor relevância ela estar em vigor. Por quê? Porque não há, nesse momento, e não havia em 2010, nenhum preso político e nenhum exilado impedido de retornar ao território nacional por ter estado em exílio ou por ter sido banido. Não havia ninguém nessa condição. Então, não havia nenhuma condenação a ser apagada. Ela está em vigor simplesmente porque ela não foi revogada. Se não foi revogada, ela está em vigor. Mas essa vigência serve a quê? Serve a nada. Então, é possível, por exemplo, responsabilizar, inclusive no âmbito penal, algum violador de direitos humanos, algum torturador, por exemplo? Claro que sim. Essas pessoas, se vivas estiverem, estão contempladas pela Lei 6683? Estão anistiadas? Não, porque essas pessoas não foram condenadas, elas não foram sequer investigadas, sequer processadas, logo não foram condenadas. Se não foram condenadas, a Lei 6683 só apagou as condenações, então elas não foram alcançadas. E daí, todo esse debate, se tem ou não alcance, na verdade, uma espécie quase que de armadilha que a gente acaba entrando só para reforçar um debate absolutamente inócuo e estéril sobre alcance da lei de anistia, que não tem lugar, porque a lei de anistia é uma lei de memória e desde sempre foi assim e continua sendo. Se a intenção dos, então, dirigentes da República, que ainda foi o primeiro ano do governo João Batista Figueiredo, do general Figueiredo,
portanto, o militar. Então, se a intenção das Forças Armadas, do alto comando das Forças Armadas, do general Figueiredo, ou de quem quer que seja, fosse de dar um caráter assim, um assado, isso não vem ao caso, porque já tem pouco mais de um século que a gente não discute mais vontade da lei, vontade do legislador. Esse é um debate no direito já há muito tempo superado, né? E o Supremo veio, em 2010, para dizer que a lei é perfeitamente compatível com a Constituição de 88. Então, não há nenhuma dúvida sobre isso, que é uma lei de memória. E aí, já estou me aproximando do meu limite de tempo aqui, quero finalizar reforçando que, enquanto a gente não cumprir essas etapas necessárias do processo transicional, que são todas essas dimensões: o binômio memória e verdade, a reparação integral, a justiça, ou seja, a responsabilização, tanto no campo civil, quanto administrativo, quanto penal, dos violadores de direitos humanos, né, torturadores e violadores de qualquer lesão de direitos fundamentais, e também a reforma das instituições, em especial, por óbvio, as instituições de segurança pública. Enquanto nós não cumprirmos todas essas etapas, a nossa transição não estará completa. E enquanto a nossa transição não estiver completa, a nossa democracia fica ainda mais fragilizada. Eu, no final do livro, apresento um conceito que eu denomino de justiça de transição reversa. São todos esses retrocessos que a gente começa a experimentar de maneira mais contundente ali pelo ano de 2017, e eu finalizei a obra no final de 2021, mas eu agora poderia dizer que a pá de cal dessa reversão, desse processo de justiça de transição reversa, ainda está reversa, ainda está continuando, porque foi em dezembro do ano passado, poucos dias antes de terminar o mandato da gestão passada na administração federal, quando o então presidente Bolsonaro, por decreto, fechou a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Comissão essa que ainda não foi reinstalada. É promessa de campanha que já teve, por parte do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, todo o arcabouço jurídico preparado, e está em vias de ser recriada, mas ainda não foi concretamente recriada, e, pelo que eu pude acompanhar, inclusive com algumas reuniões no Planalto, é uma questão de tempo para que ela seja recriada, existe esse compromisso e está sendo cumprido, mas são efeitos de todos esses retrocessos, porque as 3 comissões de Estado, a Comissão Nacional de Trás para Frente, né, a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada e cumpriu o seu mandato, ela foi criada em 2012, entregou o relatório final em dezembro de 2014, e tem uma série de recomendações que ainda não foram cumpridas pelo Estado. E no Ministério de Direitos Humanos a gente tem uma equipe que se dedica a acompanhar esse segmento dessas recomendações. O ministro Silvio faz questão que isso aconteça, porque ele percebe o quanto isso é importante para a defesa do Estado democrático de direito. A gente teve a Comissão de Anistia, que eu tenho tido a honra de presidir, e com todas as dificuldades a gente tem conseguido fazer um trabalho de julgamento dos processos, e agora, a partir desse ano, com a novidade do requerimento de anistia coletiva, que é mais um sinal dessa reparação integral, né, porque é uma reparação simbólica. E antes, a primeira comissão que foi criada foi justamente a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos,
que não concluiu a sua tarefa, mas por uma manobra jurídica, o então presidente Bolsonaro, conseguiu, por decreto, finalizar as suas atividades e agora temos que recriar. Então, esses retrocessos, e aí temos, para mim, o maior símbolo da justiça de transição reversa, que foi o 8 de janeiro. O tanto que nós corremos risco, a nossa democracia correu risco com a tentativa de golpe de Estado que culminou naqueles atos absolutamente bárbaros aqui em Brasília, no 8 de janeiro. Então, se nós não queremos correr esse risco novamente, precisamos dar conta desse recado, que é completar a transição que inicia lá em 79, mas ainda está caminhando e com algumas contramarchas que nós precisamos ficar vigilantes sob pena da nossa democracia ser atacada novamente. Mais uma vez agradecendo, pedindo desculpas, porque realmente avancei aqui no meu tempo, mas é um tema bastante assim, apaixonante, pelo menos para mim, e me coloco à disposição para o nosso debate aqui. Muito obrigada. Obrigada, Né? É tão bom, tão tranquilizador a gente saber que você está à frente da Comissão de Anistia com a tua inteligência, a tua competência, a tua gana, o teu trabalho, a tua dedicação. É realmente tudo que a gente precisava frente a essa comissão. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela obra. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra agora para a doutora Maria Emília da Silva. A doutora Maria Emília integra a diretoria do Instituto DH, é uma das fundadoras, inclusive, da instituição. Ela coordena o programa de proteção aos defensores de direitos humanos de Minas Gerais há mais de 10 anos, é conselheira da Comissão de Anistia do Governo Federal e, entre vários, tem um currículo longo, mas, enfim, também é coautora da obra Direitos Humanos como Projeto de Sociedade, Caracterização e Desafios. Maria Emília, é uma honra ter você aqui conosco, ainda que virtualmente. Eu queria muito que você conseguisse ter vindo, mas eu sei das dificuldades inerentes às profissões, à dedicação que vocês têm no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Aliás, vocês estão de parabéns, não canso de repetir. Uma honra ter você conosco aqui hoje. A palavra é sua, querida. Obrigada, Márcia. Boa tarde, em nome da professora Eneá, eu cumprimento a todos. Não está sendo possível ver o nome de todos aqui, mas trago assim Márcia e Eneá, assim, sem querer ser feminista, mas para o nosso lado de mulheres aqui, e mulheres que contemplam os homens também, né? O Zé Geraldo, assim, um carinho, assim, que todo mundo ama de paixão. Na verdade, eu fico até assim, meu Deus do céu, eu estou nessa mesa. Mas a vida nos coloca em determinados lugares em que a gente não pode dizer não, né? A gente prosseguir. E nesse prosseguir, né, eu trago muito referência de pessoas, né? O professor Zé Geraldo contribui com a gente através do professor João Batista no Instituto DH, né? A UNB está presente aqui com o Instituto. E a referência mais recente estava sendo a ENEA, né? Porque, assim, estar na comissão de anistia é um aprendizado, assim, sem limites, né? Eu sempre digo isso e às vezes fico até meio assim calada, porque, na verdade, eu acabo ficando impactada de perceber tanto os casos que circulam, as demandas que circulam na comissão de anistia, como ouvir assim esse fenômeno que é a ENEA, com essa mesma tranquilidade, ela conduz o grupo, ela conduz as situações complexas, e são muitas ali na comissão, né? Um dia desses eu falei, ENEA, não sei o que acontece, se é você que leva essas questões ou se as questões te levam, né? Na verdade, é uma fortaleza. Mas isso vem, a gente tem certeza da luta empreendida e do compromisso com um país democrático.
Eu recebi esse convite e agradeço muito, viu, a todos vocês, a Márcia agora de uma maneira bem especial por estar aqui. Sinceramente, eu tenho pouco a acrescentar, assim, teria muito o que falar do que eu consegui ler e aprender nessa questão da consequência jurídica da anistia, e fiquei lembrando que tem um trecho lá que diz que é preciso a gente sempre revisitar essa página. E realmente, esse revisitar, eu acho que ele tem que ser uma constante para nós também que estamos nessa lida, mas também para milhões de pessoas que não têm noção do que é a justiça de transição e do que se passou na época da ditadura. Agora, por ocasião da Semana da Anistia, nós tentamos muito arrebanhar os jovens para que a gente consiga levar a eles o que é que se passa, qual é o objetivo da comissão de transição, e a gente vê o pessoal assim, com os olhos brilhando por muitos não conhecerem esse passado nosso da história. A história, na verdade, né, de uns 6 anos para cá, era alguma coisa que, se continuasse o governo inominado, provavelmente história não faria mais parte da grade curricular. Então, os jovens, os adolescentes não têm noção. E aí eu fico sentindo que é uma responsabilidade nossa esse trabalho dessa revisitação a essa página que ela relata ou ela traz nas suas linhas um povo invisível, empresas invisíveis, famílias invisíveis. E aí, da invisibilidade, eu conheço bem, porque eu sou de um passado de um povo que foi escravizado e que é invisível também. Então, essa invisibilidade, ela precisa dar lugar a essa memória, né, à transição, à verdade, que é o que a gente vem buscando. Ontem eu via um programa na televisão, desculpe, Prime, não lembro mais o canal. Desculpe, gente, me veio uma tosse e eu estou sozinha em casa. Tá Mas tranquilo, eu via quer beber uma aguinha? Quer beber uma aguinha? A gente dá um intervalo, não tem problema nenhum, estamos em Não, família. acho que dá para continuar, eu acho que é também a emoção, e aí a glote saiu do lugar. Na verdade, eles comentavam, né, a partir dos indígenas Krenak aqui em Minas Gerais. E eles falam da proposta de uma anistia coletiva. Eu pensei, meu Deus, precisam discutir isso na comissão de anistia, porque a gente ainda não tem essa figura aí da anistia coletiva. E os indígenas foram colocadas várias situações, muitas eu já tinha conhecimento, mas outras não. Um povo Krenak, né, que passou por todas as agúrias da ditadura, né, para sobreviver e com resquícios visíveis até hoje. E é um povo invisibilizado porque no meu trabalho atual como defensora de direitos humanos, o grande número de incluídos são de negros e de indígenas, né? É um povo invisível que está se despontando cada dia mais, né, com dignidade e retomando seu lugar. Eu acredito que é a mesma coisa na comissão da anistia. É um povo que está fazendo desaparecer essa invisibilidade. E aí o direito tem um papel fundamental nesse espaço aí, que é essa construção de novos mecanismos, que a trancos e barrancos, com muitos percalços, ela se faz. E aí eu me lembro, professor Zé Geraldo, quando eu me formei lá pelos idos de 98, e conheci o Alexandre Bernardino, e o direito achado na rua, né? Era uma coisa assim nova, bonita, e que fazia brilhar os olhos da gente. Isso precisa continuar, precisa nascer a partir daí. Por que eu digo isso? Precisa nascer a anistia coletiva pelo povo Krenak, e provavelmente teremos outros povos e outras situações. Então, isso que vai permitir com que a gente possa revisitar os fatos históricos do nosso país como temas sensíveis, mas que também tem que ter ênfase na nossa história. E a justiça de transição um pouco traz isso,
traz no bojo dela, né, essa discussão sobre a forma como a sociedade lida hoje com os direitos humanos. Acho que a justiça de transição tem um lugar muito especial para que também a gente possa lidar com direitos humanos na atualidade. Daí quero trazer também essa construção do livro, eu penso que o professor Zé Geraldo também colaborou, e aí eu trago também a memória não, a figura do professor João Batista Moreira Pinto. Ele defende a cada dia que direitos humanos deve ser um projeto de sociedade. A sociedade tem que se moldar em direitos humanos, né? A sociedade tem que se construir a partir de direitos humanos. E cada dia eu fico assim, meu Deus, parece que isso está tão longe, mas nós não podemos abrir mão dessa proposta, ela tem que ser nossa e nós temos que trabalhar para isso. E a justiça de transição, eu acredito que já está com esse papel assim bem adiantado também. Então, acho que assim, com relação ao livro da NEA, eu fico pensando assim, é a personalidade que está aqui para descrever para nós, né, sobre esse tema que é tão profundo, e ela revela isso. Em cada sessão da anistia que eu participei, eu vi que o quanto que eu já cresci, quantos elementos são trazidos, e não é assim, eu não sei dizer, não é um conselho por ser conselho, não. Tem alma, tem vida, tem emoção, assim, em cada caso que é levado lá. Tem carinho, porque nem tudo pode ser concedido de acordo com o que as pessoas demandam, mas tem um carinho, tem um acolhimento, tem uma aceitação, e é por toda a comissão. E isso é fruto da sua atuação, Enea, eu tenho certeza, e é fruto também desse grupo, assim, muitos eu não conheço, mas que eu sei que são suporte para nós, né? Nós negros acreditamos muito na espiritualidade que está presente aí, e esse grupo é um grupo de sustentação para nós. Mas eu quero concluir, assim, acho que eu falei, não consegui falar tanta coisa, não, mas quero falar de NA, quero falar do livro, quero falar desse momento aqui, mas eu fico só sentindo a complexidade que ainda há, principalmente sobre o que a NA coloca, dessas duas versões, né, do sentido de anistia. Eu fico pensando que é um compromisso nosso, seja, né, pelo que é publicado, seja pelos encontros, pelos grupos que a gente tem e até pelas produções que nós precisamos fazer. Eu sinto que falta muito, né, para que a gente possa falar em uma justiça de transição efetiva, né? Por que eu digo isso? Eu também entrei para a comissão de anistia com uma visão muito distante ainda da justiça de transição. E nesse período é que eu venho procurando me atualizar. E eu sou do direito, mas aí às vezes eu fico meio com vergonha. Depois eu penso assim, meu Deus, quando eu fiz direito na Universidade Federal de Uberlândia, na década de 90, a gente falava de filosofia do direito e direito constitucional, 2 períodos só, não tinha importância. Não tinha tanta importância, né? Era aquela lógica, direito civil, direito penal, processo, né? Então, a justiça de transição precisa ocupar esse lugar também para que ela seja efetiva na sociedade brasileira. Enquanto esses temas, né, forem mantidos na obscuridade e essas pessoas, atores e atrizes, foram mantidos nessa obscuridade e não clarificar o que significa esse período, a gente não vai estar falando de uma democracia ampla, né? Nós vamos falar de um desconhecimento do passado e com um sério risco de que isso se repita. Aí, nesse sentido, eu penso que esse livro vem trazer esse estímulo, essa ênfase para que a gente continue discutindo e levando à frente, e fico pensando assim, em parabenizar todos vocês do IAB, a NA, e abraçar à distância a cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada. Olha, doutora Maria Emília, que honra a senhora estar com a gente hoje aqui, participando desse lançamento, desse momento tão importante, tanto em relação ao livro da professora Enea, quanto a esse nosso encontro falando entre pessoas tão juntas, tão unidas nessa luta, hoje exitosa. A gente vê o êxito dessa luta exatamente nos julgamentos e em todas as mudanças que têm acontecido nesse último ano. Especialmente, eu destaco sempre o trabalho do Ministério de Direitos Humanos e de Cidadania, com pessoas tão qualificadas e bem escolhidas, com garra para enfrentar esse dia a dia tão doloroso. Você falou das emoções, são muitas emoções, inclusive lágrimas, né? Eu já chorei na comissão. Tem momentos dificílimos e momentos realmente reconfortantes por podermos hoje ocupar essas posições e fazer o que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Eu vou passar, sem mais delongas, agora a palavra para o nosso empresário, economista por formação e presidente da Paner do Brasil S.A., Rodolfo da Rocha Miranda. Rodolfo foi recentemente homenageado na 12ª edição do Prêmio Segurador Brasil. Foi também condecorado com o título de Philosophus Immortalem pela Academia de Letras do Brasil, sendo considerada por aquela instituição a causa por ele defendida como causas imortais, por ocasião da inserção do caso de perseguição política da Paner do Brasil, então presidida por seu pai, Celso Rocha Miranda. No relatório final da Comissão Nacional da Verdade, reconhecida em audiência pública e confirmada recentemente pela Comissão de Anistia do Governo Federal. Celso, eu vi um pouco do teu depoimento no dia do julgamento lá na Comissão de Anistia, fiquei extremamente emocionada e estou mais ainda hoje diante da família Paner aqui ocupando esse plenário, diante da sua filha, Letícia, seu genro, Rafael De Piro, um colega de muitos anos, amigo querido, enfim, de tanta gente querida aqui conosco, Bárbara, advogada, dedicada à área de anistia, Ingrid, tanta gente querida e muito bem-vindas aqui. É uma emoção estar com você hoje. Por favor, conte um pouquinho da história da Paner do Brasil. Vamos às asas da Paner. Vamos lá. Márcia, muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Instituto que dá a chance para a gente conversar sobre a nossa história. E tem participantes aqui que conhecem muito mais história do que eu. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Eu sou presidente da Paner do Brasil. Quando fecharam a Paner do Brasil, eu tinha 15 anos de idade. E hoje eu estou aqui contando a história da Paner do Brasil, que Ontem eu li um artigo do senador Arthur da Távola, e ele dizia que todo o assunto da Paner é um ponto de exclamação. Paner é realmente alguma coisa fora da curva. A história da Paner nasce... Quer dizer, por que eu estou aqui contando? Para contextualizar. Nós estamos contando uma história 58 anos depois dela fechada. E porque constituiu-se duas peças de resistência fortíssimas. Primeiro foram 5.000 funcionários, cuja representação está aqui conosco, que não aceitaram aquilo, que saíram à rua, que foram para o palácio do presidente, acamparam para saber a verdade, por que fecharam a nossa companhia, se nós tínhamos condição de bem servir a nação. E segundo, porque atacaram não só os diretores, mas os sócios acionistas, sócios controladores, com teses infundadas de enriquecimento ilícito e que obrigou eles a se defenderem através de comissões dentro do sistema de informação, que durou 10, 15 anos. O processo nasce em 65 e os processos só encerram em 75. Então, as pessoas, os sócios, tiveram que se defender durante 10 anos daquilo que eles não sabiam o que tinham feito de errado. Então, essas duas peças de resistência levam essa história até o dia de hoje.
Foram 5.000 famílias numa economia de 1965, vindo através de um telegrama para a diretoria dizendo: encerra-se hoje sua autorização de voar. É como se hoje você mandasse um telegrama para Ratão, para Gol. Gol tem 15.000 funcionários. A ANER teria isso voando hoje, dizendo: ó, groundeia seus aviões, porque vocês não podem mais voar. E estão 15.000 famílias na rua, desempregadas. Então, esse foi o impacto que a família Panair teve e que os sócios controladores tiveram que olhar para os seus funcionários, sabendo que a causa tinha sido eles, um motivo político, e 15.000 famílias estavam na rua. Enfim, eram 2 sócios controladores, era o Celso da Rocha Miranda, meu pai, e o Mário Wallace Simas, que era o segundo sócio do meu pai, que por um processo de nacionalização necessária para a companhia, para que se fizesse uma política nacional, adquiriram 70% da companhia. Mas isso não estava dentro do planejamento dos interesses das pessoas da época. E a partir da compra desse grupo, que não tinha nada a ver com a aviação, pois um vinha do mercado segurador e o outro vinha como capitão do café, o maior exportador do café, o homem mais rico do Brasil, houve uma resistência enorme com relação a qualquer apoio que eles poderiam dar a Juscelino Kubitschek, que seria a única pessoa que poderia fazer a resistência à troca de poder no processo de ditadura. A criação da Frente Ampla e os órgãos que fossem financiar uma liderança nova. Bom, e aí, então, começa um processo de destruição patrimonial deles. O que interessava é que eles não tivessem dinheiro para bancar qualquer situação de confronto ao processo da ditadura, que, a princípio, deveria ser um processo pequeno, mas que durou até 85. Então, o primeiro ato foi um despacho, do presidente dizendo: suspende-se as linhas aéreas. Era recesso do Supremo Tribunal, prepararam um dia para que a gente pudesse recorrer ao Supremo Tribunal. As palavras foram: suspende-se as linhas aéreas, não foram cancele-se as concessões. Com isso, eles negaram o direito do ressarcimento trabalhista, indenizações trabalhistas, conforme o fato príncipe, os advogados estão aí, que daria a eles a obrigação do ressarcimento. Eles simplesmente suspenderam a Panair do Brasil, vindo de um processo da aeronáutica, que achava que tinha que reformular o mercado de transporte brasileiro, convida um empresário para fazer um estudo. Esse empresário faz um estudo e aponta: não, vamos destruir a Panair. A gente acaba com a Panair, transfere as linhas aéreas para as outras companhias e o mercado fica reequilibrado. Nesse momento, concederam para a Vale um monopólio internacional das linhas aéreas e acabaram com 15.000 empregos. Você sabe que já tinha um avião parado, não tinha, desde o momento do aeroporto, mas de noite eles mostraram que eles conseguiram voar para a Vale. Então, o que ela está me dizendo é que, como isso foi adredemente preparado, tinha um avião da Vale parado ao lado do avião Panair, e você não consegue preparar uma tripulação para fazer um voo para Düsseldorf ou para qualquer outro lugar, sem que tivesse uma preparação muito grande, mas já havia uma tripulação preparada, um Boeing ao lado desse 8 da Havana, que pegaram os passageiros da Panair, colocaram e seguiram os voos, e não houve, então, interrupção. E aí começou a saga contra a Panair. Num processo de lawfare, começaram a criar leis de interesses particulares. Era uma lei dizendo que, no caso de falência, a União se tornaria a primeira credora
ela poderia ir lá e pegar os bens para se pagarem. Mas a Panair não tinha protestos. Ninguém tinha protestado a Panair. Não tinha uma dívida vencida. No entanto, ela foi. Então esse processo, esse telegrama chega, pega todo mundo desapercebido, os advogados preparam um mandato de segurança, foi um pedido de concordata. 3 dias depois, eles protocolam o pedido de concordata preventivo, e numa sexta-feira, esse pedido de concordata é convolado num processo de falência da segunda-feira, sem análise de ninguém. Foi convolado em falência sem ter nenhum protesto. Então, a Panair recebe uma notícia na quinta e na segunda-feira está falida. Entram na falência da Panair o Banco do Brasil como síndico, indicando leiloeiros e executantes que acabam com o patrimônio da Panair. Vão para a Europa, vendem os prédios da Panair na Inglaterra, na França, trazem para o Brasil um cheque de 500 libras como resultado. Acabaram com o patrimônio da Panair. Não indenizam os funcionários, apesar de terem recursos provenientes da Caixa da Panair, não indenizam, porque não queriam considerar a responsabilidade da União. Então, a Panair pediu ao síndico que, tendo em vista que existência de caixa da Panair, sobra de caixa, pagasse os funcionários da Panair que já estavam há 2 anos, 3 anos sem receber. Então, a Panair faz em 3 ou 4 prestações, com recurso próprio, toda a indenização dos 5.000 funcionários. Apenas pediu para carimbar no cheque que fazia sob protesto, porque isso era um compromisso que tinha que haver, que tinha que ser feito pela União e não pela Panair, não pela Caixa da Panair. Bom, e assim vai. Cada vez que a Panair respirava, eles faziam um decreto dizendo: a companhia aérea não pode pedir concordata. Então, era um decreto que ficou em vigor até a Varig. Até o momento que a Varig precisou pedir concordata, estava no ordenamento jurídico nacional. Esse lixo autoritário continuava aí. Enfim, quando você faz uma coisa errada, você tem que continuar praticando atos errados, ilegalidade, para você não deixar que essa história voltasse a ser contada. Porque as barbaridades, os crimes cometidos eram imensos. Os processos sumiam no cartório. Não tinha xerox naquele momento. E você tinha que repor perícias que foram comprovadamente falsificadas. Enfim, quando entraram dentro da Selma, que era a companhia que nós tínhamos, que hoje é da General Electric, que era a única companhia que fazia revisão de turbinas no Brasil, fazia inclusive para a FAB, espolharam a Selma. O departamento de comunicação do Brasil era feito pela Panair. Eles tiveram que manter vivo, porque todos os aviões que chegavam no Brasil faziam a comunicação através dos postos da Panair, não podiam parar. Então, eles pegavam o jipe do Exército, iam na casa do funcionário da Panair e obrigavam a abrir o posto de telegrafia, porque não podia parar, porque os aviões estavam chegando e tinha que ter um sistema. Então, a Panair estava viva nas obrigações dele. E, com relação ao sócio Celso da Rocha Miranda, entraram com um decreto de enriquecimento ilícito, que, se ele fosse sócio ou diretor, que ele não era nem diretor, nem membro do Conselho de Administração, poderiam, e tivesse algum tipo de desfalque com relação ao atendimento de um órgão governamental, o seu patrimônio pessoal respondia pelos seus crimes. Quer dizer, transportava-se da pessoa jurídica para a pessoa física de uma maneira automática. Bom, Celso se defende, Mário faleceu, Mário não conseguiu, já vinha com um processo de perseguição anterior ao fechamento da Panair,
Ele, além de tudo, tinha uma televisão chamada Excelsior, que depois virou a Globo, foi nascedor da Globo, foi Excelsior, um homem extraordinário, grande brasileiro, mas já vinha de um processo de perseguição feito pelas multinacionais que não queria que ele vendesse café lá fora e arranjaram, então, um crime relacionado à exportação de café. E aí ele, muito abatido, perde a esposa. Quando ele perde a Panair, um mês depois ele morre. Então, ficou a Panair, a família Panair, que logo depois, todo ano, se reunia perguntando por que fecharam a minha Panair. A Panair era deles, por que fecharam a minha Panair? Né? E o Celso também lutando, porque não tinha feito nada de errado, e se defendendo, se defendendo, se defendendo. E o tempo passa e eles aumentaram a dívida fiscal, criaram um critério de correção cambial, que aí a Panair não tinha possibilidade de pagar a dívida que tinha. Esse processo chega no Supremo, o Supremo não aceita o critério cambial e manda para a Justiça inicial, e aí a Justiça disse, não, você não devia 112, você devia 50. Só que a Panair tinha 50 na caixa e paga e levanta a falência. Isso em 95, meu pai morreu em 86. Meu pai não viu a Panair ser levantada. Chegou a ver a decisão do Judiciário, do Supremo Tribunal, voltando ao assunto à primeira instância. Então, nós pagamos, e pela primeira vez, em 95, a gente teve gestão, porque até então era um síndico, e o síndico era o que vendia o cafezinho, era o Café Palheta, era o maior credor da Panair. É um negócio que realmente você não... E a história vai, a gente consegue, então, caminhar até a Dilma promulgar a lei do acesso à informação. Porque até então a gente não sabia o que estava por trás. Ouvia-se histórias, mas não tinha prova. Quando a Dilma, então, faz a lei do acesso à informação, eu analisei isso e a criação da Comissão da Verdade. Eu, como filho, escrevi para a Biblioteca Nacional, dizendo, eu sou filho de Celso, e gostaria muito de saber se a Biblioteca Nacional tem documentos que poderiam comprovar a história do fechamento da Panair. E eu recebi, realmente, 15 dias depois, 2 caixotes de informação, onde continha todos os documentos do SNI, os documentos do CISA, os documentos da Aeronáutica e as comprovações das devassas fiscais, porque eles foram em todas as companhias do Celso. E o agente da Receita junto com o agente do SNI, porque o propósito era ver, ele era segurador, então ele vendeu uma pólice de seguro superfaturada para a Panair e conseguiu uma comissão por fora. Quer dizer, era nesse nível. Na Jax, que era a maior corretora de seguros do Brasil, fizeram uma lei dizendo, a partir de hoje, todo seguro de órgãos governamentais tem que ser feito por sorteio. Quer dizer, você criou uma corretora e você podia ser sorteado para fazer todos os seguros do Banco do Brasil. Você imagina o expertise que você tem para fazer colocação de resseguros no exterior e atender uma demanda de um seguro do Banco do Brasil e que poderia ser, a partir daquele momento, feito por uma corretora recém-fundada. E acabaram com a Jax naquele momento. Entraram na Prospec, entraram em outras companhias, mas não conseguiram matar as companhias, a básica dele, que era a Companhia Internacional de Seguro, que era a maior companhia independente do Brasil. E ele, paralelamente, nunca teve ódio do Brasil, nunca teve ódio, ele sempre entendeu. Ele, como empresário, começa a ser reabilitado. Na época do Geisel começa a entender que aquele homem, perseguido no passado, reconhecido pela Inglaterra com o título de Knight of the British Empire, Lord Celso, era reconhecido lá fora e não era reconhecido no Brasil. Então, o próprio governo militar
e incumbiu João Figueiredo de fazer uma revisão no processo da Panair. E o João Figueiredo promove um processo, todo ele documentado em diário oficial, com pareceres de cada ministério, dizendo que realmente o caso Panair se constituía numa grande mancha negra da aviação comercial brasileira. Era uma situação, uma companhia que tinha toda a condição de bem servir a nação e que foi fechada por um motivo. E esse processo chegou a ter uma minuta do decreto. Mas na minuta do decreto, no seu término, dizia que essa história não poderia ser contada, nem seus sucessores, nem seus herdeiros, e que essa história deveria morrer com um acordo. Ninguém podia mais pleitear e nem que ninguém podia mais contar a história. E o Celso achou que aquilo não era uma história do Celso. Aquilo era uma história de 5.000 pessoas que sofreram a perseguição política e não assinou o acordo do João Figueiredo. Então, esse acordo existe, publicado em diário oficial, mas não foi assinado. Então, quando nós levantamos a falência, nós tentamos reabilitar o patrimônio da companhia. E perdemos por causa do decurso do prazo, né? Tinha um procurador específico, o doutor Geminiano da Fonseca, que só cuidava do caso Panair. E disse para o Celso Werneck, disse para mim, vocês não vão conseguir nada, porque o prazo já prescreveu. Porém, quando o João Figueiredo faz uma tentativa de acordo, ele abre o lapso prescricional e interromperam. Então, nós começamos a entender que era possível reivindicar, e o aeroporto de Belém nós ganhamos a causa. Aeroporto esse construído pela Panair, pela Panair do Brasil, com recurso da Panamérica, em apoio à Segunda Guerra Mundial, porque eram essas as bases que seguravam os aeroportos da Guerra da África. Então, se você for a Barreiras, na Bahia, tem um aeroporto lá que tem pista, assim, umas 5 pistas cruzadas, porque o avião tinha que pousar em qualquer tempo. Então, não podia ter o vento contrário. Enfim. Então, voltando então à história da lei da anistia. Quando eu recebi esse documento, eu vi e senti a dor, porque realmente eu vi os documentos incriminatórios e persecutórios. Como meu pai não levava problema para dentro da casa, eu não sentia o que ele sentiu. E eu partia a sentir, já um homem velho, já empresário. E aí, com a ajuda de Rafael De Piro, fomos bater a porta da comissão da anistia, e a Rosa, então, entendeu que aquele era o capítulo que estava faltando dos empresários não alinhados, e abraçou a nossa causa. Nós encaixamos, fizemos uma apresentação pública, discutimos o assunto. Ato contínuo, a Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro olhou a matéria e entendeu que deveria puxar pelo lado do judiciário autoritário, uma vez que tinha juízes que antecipavam decisões, mudavam decisões. Esse juiz que convolou foi ao lado do brigadeiro Eduardo Gomes com ele. Quer dizer, ou ele fazia isso, ou ele sumia do mapa, porque não tinha brincadeira aquele negócio. Então, o judiciário foi usado em benefício E, sequencialmente, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, nós entramos com pedido na Comissão de Anistia, em 2014, sem um pedido pecuniário, porque, efetivamente, a gente queria era que o Estado reconhecesse que o motivo de fechamento da Panair do Brasil foi a perseguição política dos seus sócios controladores. Entramos em 2014, tivemos uma negativa no processo do Bolsonaro, no período do Bolsonaro, recorremos e, mês passado, tivemos a grata satisfação
de, num julgamento unânime, ter não só reconhecido Celso da Rocha Miranda como um perseguido político, como a extensão dos danos da perseguição à família Pannert, temos alguns membros aqui, e eu me tornei compulsoriamente para trazer para a comissão um pedido coletivo de enquadramento desses 5.000 pessoas, junto também com Mário Wallace Simmons, que é um brasileiro que merece também uma revisão. E, com isso, a gente fecha o ciclo da justiça de transição, com a verdade sendo contada em toda a sua plenitude. E eu só tenho que aqui agradecer a todos vocês. Parabéns, Rodolfo, pelo teu depoimento, pela tua luta, pela tua coragem, tua dedicação por tantos anos para promover justiça e trazer a verdade, como essa verdade tão importante que Enéas estava falando e que todos nós prezamos como a única forma de você realmente trazer o resgate, buscar a justiça, fazer a transição para o Estado democrático de direito. É exatamente conhecendo essa verdade, e todo depoimento nesse sentido é histórico. Parabéns. Eu vou, sem mais delongas agora, passar a palavra para o meu queridíssimo amigo de tantos anos, advogado sindical e de direitos humanos, mestre em ciências jurídicas e sociais pela Fluminense, membro da nossa casa, do Instituto dos Advogados Brasileiros, diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, seção do Estado do Rio de Janeiro, foi meu colega de conselho também na Ordem, membro da Comissão de Direitos Humanos, foi procurador da Prefeitura de São José dos Campos, professor substituto da Faculdade de Direito Nacional, no Rio de Janeiro, o FRJ, foi diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, a Derson sempre estivemos juntos, né? nas nossas trincheiras, nossas lutas, passeatas, etc. A Derson é um queridíssimo amigo, um companheiro de longa data, e agora, recentemente, teve a portaria assinada pelo queridíssimo ministro Silvio Almeida, reconhecendo a perseguição política que ele sofreu como membro, além de estudante de Sociologia, de Direito, e membro da Convergência Socialista. Né? E, por isso, ele foi detido ilegalmente, evidentemente, sem mandado, sem nada, e ele vai nos contar aqui a história dele. Adesso, a palavra é sua. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos e todas. Boa tarde, né? Estou cansado. Eu saí muito cedo hoje e absorvido um monte de coisa, acabei perdendo um pouco a noção aí do tempo. Mas, olha só, eu quero saudar aqui a mesa na pessoa da doutora Márcia Diniz, organizadora desse evento, e é uma promotora aqui no IAB, não só de eventos, a promotora de direitos humanos aqui, de direitos sociais, né? Então, isso aí, isso muito engrandece o IAB, e que é a sua missão, realmente, né? E, na sua pessoa também, saudar todos os demais presentes, a doutora Enéa também, que cumpre um papel de reconstrução na comissão de anistia, né? A ela está sendo dada essa missão, né? De buscar aí realizar um trabalho de reconstrução ante esse acidente que nós tivemos, esse período de tempo terrível que nós tivemos na luta por justiça de transição nesse Brasil, no caminho da justiça de transição, que, como foi bem comentado e citado aqui, nesse processo de justiça de transição brasileiro, que ele é muito aquém, muito débil, com todos os problemas que tem, ainda nós tivemos uma situação muito ruim, que foi um governo de extrema-direita, e que hoje requer da comissão um trabalho de reconstrução. Então, se ela poderia estar, não houvesse o que aconteceu, ela está numa perspectiva de mais avanços, ela teve que hoje parar para reconstruir, né, para colocar o carro, o barco em condições de continuar a tocar. Então, é uma missão muito importante, histórica, que a doutora Enéa cumpre.
Eu, antes de falar assim, do meu caso específico, eu queria só fazer um destaque aqui, umas questões que eu considero muito importantes, depois que eu ouvi aqui tanto a aula que nos deu a doutora Eneá, como o relato do presidente da Paner, né? A questão da justiça de transição, eu queria destacar isso aqui, permite, Márcia. Veja bem, ela tem seus conceitos, suas proposições, suas propostas de medidas legislativas, bastante já assentadas, embora seja um conceito recente na história, né, que data de 1990, da década de 90, né, que citado na ONU, em alguns estudiosos, mas é recente, correto? Mas assim, bastante assentado, bastante assentado. Agora, o que eu queria destacar é o seguinte, a vontade de se fazer justiça de transição. Isto é tão importante como esses conceitos. Se há vontade no Estado brasileiro, se há vontade das instituições brasileiras de realizar justiça de transição ou não, é isso que determina em muito, e fundamentalmente as questões, né? Houve vontade na Comissão Nacional da Verdade, dirigida pela doutora Rosa da Fonseca, bem citada aqui, que é uma mulher de justiça de transição, uma grande mulher de justiça de transição, uma grande jurista e advogada de justiça de transição. Houve vontade na Comissão Nacional de Verdade de fazer justiça de transição. Há vontade na Comissão Nacional de Anistia de realizar justiça de transição. Houve vontade na Comissão de Mortos e Desaparecidos, que quer reerguer, que quer retomar. Há vontade. Há vontade na OAB? Há vontade. Há vontade no IAB? Há vontade. Há vontade. Há vontade na comunidade universitária brasileira? Há vontade, sim. Notamos que há bastante, inclusive produção acadêmica consistente, como o doutor Eneá aqui deu exemplo. E basta minimamente se debruçar sobre o tema da justiça de transição e se ver no meio universitário como tem produção, como tem trabalhos a respeito disso. Então, é vontade objetiva de fazer isso. Há vontade agora no judiciário brasileiro de realizar a justiça de transição no Brasil? Não se dá para dizer com essa contundência que eu disse aqui em relação aos outros. Há vontade, sim, de muitos magistrados de primeira, segunda, nos tribunais superiores, sim, com certeza que há. Mas o judiciário brasileiro ele está imbuído, como um todo, da vontade de fazer justiça de transição? Infelizmente, não. A não ser alguns dos seus segmentos aqui, ali, e é importante que assim o seja, né? Há vontade na cúpula das Forças Armadas de fazer justiça de transição nesse país? Não. Não. O 8 de janeiro mostrou isso, não. Há vontade na cúpula das grandes empresas brasileiras de se fazer justiça de transição? Não. Inclusive, o aparato da ditadura fez com uma empresa que era dirigida por um segmento que não era alinhado com a ditadura militar, o que foi relatado aqui, muito mais. A história é terrível. É terrível a história da Paner, né? Olha o que ela fez. Porque ela não quer, a cúpula das grandes empresas do Brasil não quer, porque ela tem as mãos, os pés, o corpo inteiro sujos do sangue da ditadura. É a cúpula que financiou a ditadura brasileira. Então, há vontade dos partidos políticos no Brasil de fazer justiça de transição? Dos partidos progressistas, democratas, Agora, mesmo em partidos de esquerda, mesmo, não é colocado como prioridade. Não é como prioridade a justiça de transição. Olha o que eu estou falando, hein? De maneira geral, são os partidos progressistas de esquerda onde há mais essa intenção, essa vontade de fazer isso, e pessoas parlamentares, que fazem muito isso, trabalham muito isso, mas, infelizmente, não é uma pauta prioritária a justiça de transição nas esquerdas, não é, Marcelo? Não é. Não é. Infelizmente, não é. Não é no meu partido, não é. É um problema isso, é um problema seríssimo. Então, isso que eu queria destacar aqui,
tá? Dessa questão mesmo de justiça de transição. Não basta os seus fundamentos, os seus conceitos, isso felizmente felizmente, nós temos aí um arcabouço, doutor Enear, muito importante, que o seu livro contribui. E os próprios precedentes e julgamentos da Comissão Nacional da Comissão de Anistia são já parte desse arcabouço, os relatórios da Comissão Nacional da Verdade são. Só que a vontade política de se fazer justiça de transição, nós estamos muito aquém. E é por isso que esse Brasil nós vivemos os males da ditadura. Nós estamos vivendo os males da ditadura. Todo dia que aqui na escola, da Escola Naval aqui se mantém o velho currículo da segurança nacional, e não preciso falar da Escola Naval, a escola do Exército, em Agulhas Negras, outras, isso é ditadura, né? Isso é ditadura. Então, dito isso, sobre o meu caso específico, que a Márcia me pediu para fazer um comentário, eu fui um estudante que sofri perseguição pelo regime no final do regime militar já, entre 80 e 84, foi esse período, já o finalzinho já do regime, na Universidade Federal Fluminense, e perseguição na forma de suspensão na faculdade, e também um episódio que aconteceu comigo, que foi ter sido retirado de um escritório de advocacia no qual eu estagiava, à força, numa manhã às 9, 9h30 da manhã, onde eu estava trabalhando, e por conta que era o 7 de setembro de 84, naquele tempo a esquerda não ia fazer, as esquerdas não iam fazer atos nos dias 7 de setembro daquela época. Isso é uma prática que passou a se fazer muito mais recentemente, os atos no 7 de setembro. Eu indo para um estágio que eu tinha combinado de fazer uma hora extra naquele período do 7 de setembro, acho que eles imaginaram que eu ia fazer alguma... Eu estava com a mochila, que depois eu iria para o interior, que eu sou de Nova Friburgo, eu sou originário de Friburgo, eu ia, depois desse estágio, desse período, eu ia para lá, ia à tarde, né? Ia para casa dos meus pais no final da tarde, acho que eles imaginavam que eu estava com aquela mochila que eu ia jogar alguma coisa do prédio no qual eu estagiava, mas que também era nos fundos, a sala do escritório era nos fundos, né? E não tinha. Mas o fato, essa que é a versão que eu considero mais concreta da minha prisão, o fato foi que eu fui enquadrado como se tentassem impedir o desfile em Paulo Henrique, o desfile cívico-militar em Niterói, jogar um... Então, como é que era a ditadura? No finalzinho dela já, né? Fizeram isso comigo, isso me deu muita dor de cabeça, porque responder a um inquérito por tentativa de interromper um desfile cívico-militar sozinho, diga, leia-se, jogar uma bomba, né? É uma coisa que é absurda, mas dá dor de cabeça de você ter que ter isso sobre os ombros, né? Sobre os ombros e tal, e vai fazer alguma entrevista e tudo mais, o pessoal descobre, tem lá, você tentou impedir o desfile cívico-militar, porque eu, na época, era membro da Convergência Socialista, que era uma organização de esquerda. Nesse material, nessa minha mochila, não tinham bombas, até porque a Convergência Socialista nunca foi uma organização guerrilheira, nem uma organização que pregava a luta armada, uma organização que trabalhava a conscientização dos trabalhadores, operários, dos sindicatos, para tentar derrubar a ditadura através de um movimento social. Então, tinha uns documentos que eu levava para a minha cidade, no interior, finais de semana, para fazer o trabalho mesmo de conscientização. Eles pegaram aquele material todo, eu naquele prédio, falaram, queriam, estou rindo hoje, mas a coisa foi realmente complicada, né? E eu devo muito a uma advogada na época que me retirou dessa situação, a doutora Elizabeth Salomão, uma advogada que não era de esquerda, não era de movimento sindical nenhum, mas que teve muita força e disposição de solidariedade de me tirar dessa situação. Mas então foi essa situação, no meu caso específico, que você pediu para comentar, mas que é um caso muito pequeno em meio a toda a repressão que aconteceu aos estudantes do Brasil, é um caso já no finalzinho do regime militar, é um caso muito pequeno, antes do que aconteceu aos 5.000 trabalhadores da Panair
e a sua direção, né? E os empresários, que eram empresários que não eram alinhados com a ditadura militar. Só fazer observação, eu conheço vários casos de pequenas e médias empresas no Brasil, de pessoas que não eram alinhados com a ditadura, sobretudo no interior do país, hein, doutor Enear? Na própria comissão de anistia, hoje tem casos como esse de pequenas e médias empresas que o status quo da região, do local, como a pessoa não era alinhada, destruíam a empresa dele, a farmácia dele, a padaria dele, o negócio que ele tinha, uma pequena empresa de construção, que fosse, destruía. E a Panera é um caso... Editoras, pronto, editoras é impressionante como faziam isso, editoras, né? E no caso destruía a empresa com processos, né? Esse tipo de... que é um lawfare, né? Isso é um lawfare, né? Não era denominado como lawfare no passado, mas é lawfare. A Pané talvez... afirmar as coisas tem que ter muita objetividade, assim, muita segurança, assim, mas certamente é um dos casos de empresas. Tem que analisar, se não temos outros casos também aqui no Brasil, estudar mais a situação, mas certamente é um dos casos, talvez o maior caso de perseguição da ditadura civil, militar e empresarial a um setor empresarial que não era com ela alinhado. Né? E chegou onde chegou, e fez o que fez. É um caso atípico de perseguição a setores empresariais, como houve perseguição a militares. Está aqui o Bezerra, que é da Associação de Militares da Aeronáutica, pode relatar bem, militares foram, né, perseguidos, setores empresariais não alinhados foram perseguidos. É isso que... Então, eu não sou palestrante, só vim fazer esses breves comentários. Falei do meu caso, que a Márcia pediu para falar do meu caso, que eu tenho muito orgulho do meu caso, porque eu lutei contra a ditadura militar, como estudante, e fiquei muito orgulhoso, doutor Enear, quando eu fui anistiado, porque a Damares não queria publicar a minha portaria, mas tampouco também ela anulou, né? Ela não anulou, mas não publicaram. Eu escapei da anulação, né? Eu escapei da anulação, e é um caso tão objetivo que estão lá, a ocorrência, o inquérito, tudo que eu passei e tal, mas eles não queriam publicar. Doutor Silvio de Almeida e doutor Enear, presidente da comissão, deram curso a isso, publicaram, e não só o meu, vários outros casos, assim, estão fazendo isso, né? Isso nos enche de orgulho, sim, porque é um registro, porque do que a gente passou, embora em menor escala, repito, mas é um registro histórico da luta que nós tivemos e que fica aí para os nossos filhos, né, para todos, para procurarem seguir esse caminho. Concluindo o seguinte, ou nesse país não punimos ainda os que estão vivos, que tem muitos vivos, hein? Muitos vivos, tem muitos torturadores da ditadura ainda vivos, muitos golpistas vivos, ou não se avança na punição desses torturadores, desses agentes, desses golpistas de 64. O caso Volkswagen, que foi muito... Eu trabalhei no caso Volkswagen, no processo de apuração da participação da Volkswagen na ditadura militar. Eu trabalhei nesse processo. E recorri de parte dele, porque eu não fiquei satisfeito com a conclusão. Porque a conclusão, eu fiquei satisfeito que os trabalhadores foram indenizados, doutor Enear, eu fiquei satisfeito com tudo isso, mas eu não fiquei satisfeito com a não... Primeiro que não houve perdão, declaração de perdão da empresa. Aquela declaração dela, a meu ver, é dúbia. E 2, houve tortura dentro da empresa, crime inafiançável, dirigentes da empresa que participaram desses atos, que participaram dessa engrenagem, que foi o Lúcio Belantani, metalúrgico, que foi torturado. Não houve prosseguimento em relação a esse aspecto da questão penal e do desdobramento da responsabilização dos dirigentes da Volkswagen. Então, eu não sou satisfeito com aquele resultado. Eu louvo, achei positivo e foi um avanço. Eu não sou pessoa de desconsiderar as coisas que avançam ou não. São avanços e bato palmas, mas ali não se foi à frente totalmente.
Então, enquanto não se punir os torturadores, 2, responsabilizar as empresas que apoiaram e financiaram a ditadura. E 3, e não se formar, vou terminar, e não se formar nesse país, não se investir numa consciência cidadã, democrática para a juventude e no sentido de uma consciência anti-autoritarismo, que ideologicamente a pessoa pode ser o que for, comunista, liberal, mas que seja anti-autoritarismo, seja a favor da democracia e das liberdades democráticas. Enquanto não houver essa consciência, nós vamos estar sempre à mercê de golpes. Obrigado. Obrigada, Derson. Muito obrigada, a sua fala, foi fantástico o seu depoimento. Só me desculpa a questão do tempo, mas é que... Obrigada, mas vamos lá. Antes de mais nada, tem um monte de gente aqui me perguntando como adquirir a obra. A obra ela está disponível na internet, graciosamente. Eu pedi aqui para o nosso Renato, da Tecnologia, para disponibilizar no YouTube o link, mas é justiçadetransição.org, A Transição Brasileira, Memória, Verdade, Reparação e Justiça, de 1979 a 2021, e até a pesquisa fica mais fácil até pelo nome da professora Enea Sutzi Almeida. Convidá-la para ir na OAB. Eu queria, Enea, convidá-la mais adiante. Esse ano não vai ser mais possível, por questão de agenda, mas para o ano fazer um relançamento lá na Ordem dos Advogados, e eu e a Márcia já estamos nos comprometendo aqui, OAB e AB, de fazer uma atividade lá no Salão Nobre Modesto da Silveira, tá? Fazer um evento lá de relançamento. Vamos, é muito importante a gente batalhar para que isso seja bastante divulgado, especialmente agora que a gente consegue efetivamente fazer um trabalho sério na justiça de transição, exatamente a pessoas como as que estão hoje nesse qualificadíssimo grupo. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra agora para o nosso queridíssimo, já falei tanto dele, nosso membro benemérito, José Geraldo de Souza Júnior. José Geraldo também é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, é professor titular da UNB, tem vínculo de pesquisador, colaborador pleno, voluntário, atua na Faculdade de Direito e no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania, foi líder do grupo de pesquisa, diretor da Faculdade de Direito da UNB, e reitor também da mesma universidade, líder do grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua, que também já lançamos aqui o volume de 10 anos do Direito Achado na Rua, belíssima obra, que o nosso querido, caríssimo José Geraldo deu continuidade ao trabalho engajado de Roberto Lira Filho, que muito nos honra, e coordena também a série O Direito Achado na Rua, que eu acabei de falar, além de participar da coleção de Direito Vivo, da editora Lumen Uris, tem a coluna, que é fantástica também, O Direito Lido para Você, onde, inclusive, ele fala magnificamente bem sobre essa obra e outras questões relativas à justiça de transição. Aliás, Zé Geraldo, você cita a Hannah Arendt numa expressão, numa frase assim, muito interessante, que ela fala exatamente sobre essa questão de como os governos autoritários mentem, né? E se baseiam, constroem uma mentira para que eles possam permanecer no poder. A tua coluna é um espetáculo, o teu trabalho, enfim, Zé Geraldo, eu não posso falar de você, que eu me emociono, como eu gosto e como você é importante para todos nós. Muito obrigada, Zé Geraldo, por toda a sua contribuição. A palavra é sua. Então, muito obrigado, Márcia Diniz, que conduz essa belíssima agenda do Instituto, o Saindo do Prelo, né? Além do seu trabalho na direção do Instituto, na área da biblioteconomia, na biblioteca, né? Diretora da biblioteca. Essa sessão é memorável, né? Ela tem a condição básica da coluna Saindo do Prelo, e, portanto, marcar, né, uma edição importante de uma obra de referência, né? Mas, pelo que a gente sentiu no encaminhamento da sessão, né,
aberta pelo presidente Carlos Eduardo Machado e conduzida brilhantemente por você e com a presença de tantos ilustres convidados, a Maria Emília da Silva, o Rodolfo Rocha Miranda, o Aderson Buchinger, Aderson, como é que é? Buchinger. E, e aí a gente sente o carinho, o calor, a presença da família Paner, que está no plenário, né? Além da nossa queridíssima Enea, né? Que é autora celebrada, mas também é uma historiadora consagrada, incluindo o presidente Carlos Machado, uma obra visceral sobre a história do Instituto, a Casa de Montezuma, né, e sua contribuição para o pensamento jurídico brasileiro. Então, eu dizia, Márcia, que não é só a agenda cultural do lançamento de uma obra, é também um momento pedagógico da própria experiência do que constitui a justiça de transição. Ela é memória, ela é verdade, ela é justiça, mas ela é também reeducação cívica, no sentido de resgatar para a democracia a institucionalidade que foi afetada pelo obscurantismo. E a sessão ela tem esse caráter simbólico, ela se realiza a 2 dias da data celebratória da Proclamação da República, né? Uma data que nos mobiliza do ponto de vista da defesa das instituições e poder combinar a dupla face da sessão de hoje, que é marcar essa obra do professor Enea, mas também, né, nos mobilizarmos com as histórias, com a memória, com a verdade, com a justiça, dizia a Emília, para o nunca mais, né? Para que não mais aconteça, né? Para que cada momento como esse, com tantas narrativas... Professor José Geraldo, só um segundo. Haveria possibilidade de colocar, talvez no celular, porque a tua internet está caindo aqui de vez em quando o som. Talvez no celular, porque a tua internet está caindo aqui de vez em quando o som. Talvez no celular, porque a tua internet está caindo aqui de vez em quando o som. Eita, deixa eu ver, peraí. Talvez o senhor entrar pelo celular, pelo 5G, não sei. Eu estou ouvindo bem. Mas é porque... Então, A é aí... tecnologia está me chamando a atenção que está falhando muito a conexão. Voltou agora, Renato? Pode continuar assim? Desculpa, professor, então pode continuar. Tá A bem. tecnologia autorizou. Então, assim, retomando, né? Tem esse sentido também educador, né? Para marcar aquilo que é um eixo constitutivo e ético da memória, que é não recuperar o passado, mas é recuperar aquele momento que a gente vive o perigo, como dizia Walter Benjamin, né? O relampejar do perigo, né? Para que a nossa consciência não se entorpeça, né? Nesse processo leniente, né? Que é o de mudar as coisas para que elas continuem sempre como eram, como estão, né? A mensagem que Lampedusa nos deixou no Leopardo, né? Às vezes se mudam coisas para que elas continuem como são, né? Para que elas não se transformem, né? Bem, como eu sou o último e muita coisa já foi dita e a gente tem um tempo, eu já escrevi bastante sobre trabalhos da NA. Este, inclusive, você leu um trecho, um pedaço, e também de muitos estudantes que ela orienta do ponto de vista do grupo de pesquisa que ela dirige, que é exatamente sobre memória, verdade e transição. Então, há pouco tempo, eu fiz uma leitura
de uma dissertação que ela orientou, chamada Narradores Não Confiáveis, o discurso do Exército Brasileiro sobre memória, verdade e justiça, encontrado nos relatórios periódicos mensais da corporação, né? Fiz também uma leitura que integra de uma hoje membro da comissão, um indígena Pancararu, né? Que integra a comissão. Nossa história não começa em 1988, o direito dos povos indígenas à luz da justiça de transição, né? A frase síntese das minhas leituras nesses trabalhos, você há pouco a reproduziu, mas eu queria destacar só alguns elementos que são, digamos assim, ancoragem do trabalho que a NA conduz e que é algo que ela já vem fazendo há mais tempo. Em 2015, em uma parceria com a Comissão de Anistia, então presidida pelo Paulo Abrão, pela coleção do Direito Achado na Rua, Márcia, eu organizei esse livro, ó, O Direito Achado na Rua, volume 7, Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina, né? E a NA já ali, né, ela oferecia um estudo que tinha como título O Sistema da Anistia Política a partir da Constituição Brasileira de 1988, onde ela traz esses fundamentos que são muito próprios da abordagem dela. Uma dessas abordagens é o que ela fixou, Maria Emília também levantou aqui, a distinção entre anistia de esquecimento e anistia de memória, né? Quer dizer, a justiça de transição, ela não é só resgate dos acontecimentos, ela é reparação, por isso a Comissão de Anistia é importante para poder ressignificar a dignidade, os projetos de vida e os projetos institucionais mutilados, interrompidos, subjugados, né? Mas ela é também expectativa de responsabilização. Você pode suspender punição, se for o caso, mas você não pode deixar de responsabilizar, porque, no fundo, o que está em jogo é o crime mais forte, que é o crime de lesa humanidade e o crime de lesa pátria. E, portanto, situações que, mesmo o direito comum, diz que são imprescritíveis e inafiançáveis e inanistiáveis. Né? Por isso que a anistia de memória repudia a autoanistia, né? E por isso a crítica que a NA faz à lei, porque ela foi uma dessas motivações lampedusianas, né? Aproveitar um clamor social. Eu sempre disse que a transição ela é articulada por 3 fundamentos. De um lado, a própria anistia, porque senão você não tem interlocução e não pode transitar de onde para onde, da ditadura para a democracia, por exemplo, sem recuperar a capacidade de interlocução dos sujeitos que se digladiaram nesse processo, né? Ela implica reconstruir a institucionalidade, e por isso que, no caso brasileiro mais recente, a transição passou pela Constituinte, né? Eu mesmo, NA, integrei a comissão de anistia do MEC pela cauda da emenda 26, que convocou a Constituinte e que trazia uma cláusula de anistia. Então, participei da comissão de anistia do MEC para resgatar aquilo que a ditadura mais concentra sua energia, fulminar a crítica, confrontar a objeção e o pensamento de rebeldia, né? O Anderson dizia assim, ó, o estudante ia lá para um estágio e foi preso, né? Porque os seus cadernos, pode ser que de química, que tivessem aquelas chaves dos elementos, pudesse traduzir, né, para o obscurantismo algum esquema de subversão, né? Então, no nosso caso, a Constituinte foi esse processo. Mas o que a completa a transição é a memória, a verdade e a justiça, né? E, por isso, essas comissões todas de
Memória e Verdade, de mortos e desaparecidos, e de anistia, são instrumentos para operar essa passagem, né? Então, eu queria dizer assim que o livro da NA traz esses fundamentos. O primeiro deles é essa distinção entre anistia de esquecimento, anistia de memória. O outro ela também mencionou, não se deixar enredar no artificialismo subliminar, que é o que ela chama de anistia reversa, né? De transição reversa, né? Aquele que pune se autoanistia, né? E aproveita, né, as tensões da conjuntura para repristinar, você usou essa palavra, essas formas, né, de amortecimento da nossa consciência em relação aos perpetradores das violações, né? Então, eu acho isso algo muito fundamental. E o terceiro ponto, a Emília também enfatizou isso, e o Rodolfo, né, e esse depoimento da Pané aqui e do reformatório Krenak, né, é fundamental para isso, é compreender que não são só as pessoas, mas são os projetos. Por isso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos criou a categoria do projeto de vida, do projeto político, como alvo da atenção da salvaguarda da reabilitação, né? E aí, neste caso, esse conceito de anistia coletiva, né? Que eu penso que o que Márcia agiu bem trazer esse depoimento sobre a Pané, porque ele é pedagógico, ele é exemplar, ele é constitutivo dos fundamentos, né, de que, no conjunto, foram pessoas aviltadas no seu projeto de vida individual, mas também foi um projeto social, né? E por isso, Emília, que lá com o João Batista a gente trabalhava a concepção dos direitos humanos como projeto de sociedade, né? Algo que é importante ter em mente. Acho que aqui na UNB, quando fui reitor, eu instituí a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB. Primeiro, para marcar Anísio, né, que a comissão pôde desmascarar a tese do acidente e abrir, com indícios fortes, que houve um assassinato político disfarçado de acidente, né? Camuflado numa subtração da verdade, né? Então, segundo, para recuperar um nome que tem que ser redignificado quando ele traduz um dos principais valores da nossa experiência acadêmica, que é a história do projeto da universidade. Mas depois também para resgatar, né, percursos, não só de professores, de servidores, mas de estudantes, como Onestino Guimarães, que seu corpo até hoje não foi resgatado, Paulo de Tarso Celestino, seu corpo até hoje não foi resgatado, e Eda Santos Delgado. A ANIA sabe que, como reitor, dei o nome deles a prédios que são lugares de memória, né? São marcas de memória, né? Como a história do Aderson, que também precisa ser resgatada, né? Então, por todas essas razões, Márcia Diniz, presidente Carlos Machado, né, este evento de hoje é carregado de muita força, vamos dizer assim, ideológica, no sentido possível do lado positivo desse termo, né? Porque ele representa essa condição de ser uma marca de memória, de demarcar a conjuntura que estamos vivendo. Olha como o perigo relampeja, olha como o perigo relampeja a cada dia, a cada instante, em cada ato, em cada gesto, né? Em cada disputa de narrativa, né? E a memória e a verdade são tão necessárias quando a gente tem o lawfare e o fake news lado a lado, né? Representando essa recrudescência
fascista, obscurantista, que ainda se avizinha, está entranhada, né, na nossa cultura e na nossa sociedade, né? Então, cumprimentar a NA. O que eu tinha de dizer sobre os textos dela, eu fiz nessas recensões, que fazem parte da minha coluna, né? Mas valorizando essa novidade que ela traz, tripla, né, que eu acabei de mencionar, e ela valoriza, porque ela também tomou isso como eixo da explicação do sentido do seu livro, e celebrar o IAB, né, que nesse Saindo do Prelo não só traz uma obra de grande mérito, né, que tem que ser divulgada, como traz uma obra de fundo interpretativo da nossa história. Né? Não para a gente ficar se lamentando do passado, mas para a gente defender o futuro. É preciso defender o futuro, né? E defendê-lo disputando, né? Porque há também projetos de futuro que são necropolíticos, que são recrudescências de fascismos eternos, como dizia Humberto Eco, né? E que são ainda sombras, né? Que obscurecem a nossa capacidade de, enquanto sociedade democrática, Emília, nos fundarmos inexoravelmente na reivindicação da cidadania, da justiça e dos direitos, não é isso? Então, parabéns ao Instituto e parabéns à NA, né? E a essa página importante, né? Que hoje aqui, inclusive, nos permitiu, assim, como que adejar no ambiente, talvez por conta da presença simbólica das asas da Paner, não é isso? Muito obrigada, Zé Geraldo. Você é um espetáculo sempre. Olha, que saindo do prelo bacana, que história que a gente está contando agora, hoje, e promessas também de que essa justiça de transição vai acontecer, que essa história virá à tona, como está vindo agora nos trabalhos executados, principalmente agora com a ENEA frente à Comissão de Anistia, o Silvio Almeida, frente ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós estamos conseguindo resgatar essa importante história exatamente para que a gente não repita os erros do passado e que tenhamos efetivamente um conhecimento do que aconteceu, e não da história que foi escrita pelos vencedores, atendendo aos seus interesses, né? Ótima intervenção, José Geraldo, como sempre, não poderia ser diferente. Muito obrigada. Em seu nome, eu agradeço a todos os participantes desse nosso trabalho de hoje, especialmente da minha querida amiga Enea, talentosíssima, competente, escritora, que eternizou a história do IAB na sua tese de doutorado e agora também fazendo história, modificando esses entendimentos distorcidos do que aconteceu na nossa história, trazendo a verdade à tona e mostrando a importância de reparar esses erros. Parabéns, Enea. Eu vou passar agora a palavra para o nosso presidente de mesa hoje, meu querido amigo Carlos Eduardo Machado, para o encerramento. Obrigada. Obrigado, Márcia. Está de parabéns pelo evento. Eu peguei aqui os testemunhos aí maravilhosos do Aderson, com a sua história da anistia, com o Rodolfo Rocha Miranda, com a história da Paner. Eu tenho experiência familiar, meu tio era funcionário da Paner, e com a quebra da Paner eu vi a dificuldade que ele passou, o desemprego, minha mãe ajudou ele por muitos e muitos anos, nunca mais se acertou no mesmo padrão de vida, foi passando de galho em galho, de empregos a empregos, como mexeram, né, com a vida de inúmeras pessoas, eu sou testemunha, né, dessa tragédia, dessa consequência, e o professor também, José Geraldo Souza Júnior, com suas colocações sempre brilhantes com relação a esse episódio da vida brasileira e a necessidade dessa transição, e parabenizar especialmente a NA pela bela obra, com tema sempre necessário, não é? Essa transição brasileira, memória, verdade, reparação
e Justiça, e vermos essa questão da anistia. Acho que essa questão jurídica ainda está pendente, né, com o posicionamento do Supremo, que acolheu os efeitos todos da anistia, mas temos outras decisões aí e ainda aguardamos um pronunciamento final, talvez com uma outra interpretação sobre as consequências jurídicas da anistia de 79. Acho que é uma questão que pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal. E, Márcia, parabéns para vocês, agradeço a todos pela participação, Maria Emília, você também aí, online, e boa noite a todos, né, e parabéns. Tá? Muito obrigado aí a todos pela participação. Só engrandecendo a nossa casa, nosso instituto. Beijo, Márcia, tchau.